Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você. Olá pessoal, como eu havia dito, então hoje nós estamos aqui com o secretário de Turismo do Estado de São Paulo. Um secretário jovem que tem trabalhado pelo turismo do nosso estado, tem trazido coisas interessantíssimas para o Estado de São Paulo, modificado, pensa de forma diferente o turismo. E para nós é importante ouvirmos o secretário para que melhore ainda mais a nossa região. Secretário, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Imagina, obrigado, Wagner. Eu que agradeço ao convite de estar aqui hoje no programa. Quanto tempo está na secretaria? Estou há 7 meses. Primeiro, conta a sua história. Tem uma ligação com a região, não é? Não, sua sem mãe? dúvida, sem dúvida. É um prazer imenso estar aqui em Avaré hoje. Meu pai é nascido em Piraju, né? Minha avó vive em Piraju até hoje, né? 93 anos. Essa ligação com a região é antiga, familiar, desde pequeno, sempre tive aqui na região. Minha mãe, quando deputada, Zulaê Cobra, uma pessoa que ajudou muito o desenvolvimento da região, sim, nessa questão até turística também, na ajuda das cidades se tornarem instâncias. E quando tivemos lá a prefeitura, a vinda da canoagem para Piraju, ela foi uma das que ajudou muito no governo Mário Covas, né? Então, a ligação com a região é familiar e antiga, né? Por isso, um prazer imenso de estar aqui, uma alegria de estarmos aqui na região. E a secretaria? Quanto tempo está lá? Eu estou lá há 7 meses, em setembro de 2017, o governador Alckmin, eu também sou o secretário adjunto da Casa Civil, desde o começo do governo, e em setembro ele pediu para eu ir para a Secretaria de Turismo, houve uma troca, e assumi desde lá com o objetivo, né, com a missão de dar andamento nos programas da Secretaria. O que a gente tem percebido, Wagner, eu acho que o turismo, as pessoas olham muito o turismo uma questão só de lazer, uma questão, muitas vezes, do ponto de vista político, né? A gente teve 8 ministros em 8 anos no nosso governo federal, né? Não teve uma política de continuidade. Só que o turismo hoje ele tem um papel importante, ele pode ter um papel importante de desenvolvimento econômico e de inclusão social. Exato. Muitos países do mundo cresceram com o turismo, né? Dão exemplos de crescimento. O México saltou de 4 para 40 milhões de turistas estrangeiros, enquanto o Brasil foi de 4 para 6, né? Um crescimento muito pequeno em 20 anos. Outros países como Portugal e Espanha saíram da crise com o turismo. Países aqui da América do Sul, Colômbia e Peru crescem 2 dígitos por ano. Então o Brasil tem muito a crescer no turismo. E olhar o turismo de uma forma mais profissional, como um motor de desenvolvimento econômico e de geração de emprego e renda. Porque a gente vive uma crise, o Brasil passou por uma grande crise, milhões de desempregados, a indústria cada vez mais automatizada vai gerar menos emprego, a colheita cada vez mais mecanizada, e o Brasil precisa saber onde vai gerar emprego, ele precisa focar uma atuação de política pública que gere emprego e gere renda aos nossos cidadãos. E o turismo pode ser esse grande motor de crescimento. Já na área de serviços, são várias cadeias que atuam na atividade de turismo, né? Uma atividade bastante complexa, com diversas cadeias. Aqui na região, por exemplo, de Avaré, a gente tem a represa, que é conhecida, né? São 450 quilômetros de extensão, envolvendo aí quase mais 10 municípios da região, e você tem a potencialidade de exploração do turismo náutico, do turismo esportivo, do ecoturismo. Então tudo isso, tem o horto aqui na cidade. Então, tudo isso a gente tem que cada vez mais explorar para que possa gerar emprego. Com gerando emprego, você desenvolve mais a região e gerando renda e oportunidades. Nesse período que você está à frente da Secretaria, quais os projetos que a Secretaria de Turismo tem desenvolvida hoje? Você tem as instâncias turísticas, né? São Paulo tem esse diferencial com relação ao resto do país. Só São Paulo que tem? Só São Paulo que tem essa política, que foi criada há algumas décadas, chegaram a 70 instâncias turísticas. Sei. Entre elas Avaré e Piraju, Águas de Santa Bárbara e Paranapanema, que estão aqui na região. Sim. Após isso, há 2 anos, houve uma mudança na lei que criaram os municípios de interesse turístico, né? São os MITs,
que revolucionou a política de turismo do Estado, deu uma chacoalhada, podemos dizer assim. Por quê? Porque todos os demais municípios também querem se tornar turísticos, né? Ainda mais com a crise, o município olha para dentro da sua cidade e vê no turismo uma oportunidade de crescimento. E para ser MIT, eles têm que apresentar uma série de exigências, são critérios que estão na lei, entre eles a constituição de um CONTUR, que é o Conselho Municipal que envolve sociedade civil, entidades privadas e poder público, né? Você planeja junto, não é mais só a cabeça da prefeitura, e sim a sociedade sendo ouvida, o trade sendo ouvido, que é importante. Um plano diretor onde você elabora políticas de planejamento de turismo, inventário de infraestrutura, inventário de atrações turísticas, pesquisa de demanda, todas essas exigências da lei estão fazendo com que todos os municípios acabem olhando para o turismo. Até hoje só temos 51 MITs, tem mais 46 na Assembleia para serem aprovados. A lei fala em 140, mas eu acho que São Paulo tinha capacidade de ter 200, 300 MITs. Mas o mais importante é o legado que tem sido deixado de movimentação de arcabouço jurídico, né? Quando a prefeitura faz todo esse estudo, de certa forma, ela está planejando o turismo a médio e longo prazo junto com o trade, junto com a sociedade civil, então é muito importante. Acho que esse foi a grande novidade com relação à questão do turismo no Estado nesses últimos 2 anos. Né? O município, quando ele é instância turística ou ele transforma, há uma diferença de instância turística e o MIT? Há uma diferença. A instância turística ele tem acesso ao fundo da AD, que é o Fundo de Turismo, de Infraestrutura, e é um valor maior, né? Porque são as instâncias turísticas, em tese seria a classificação maior de instâncias. Certo. O município de interesse turístico seria uma segunda classificação. Entendi. Também vão ter acesso a esse fundo, num valor menor, mas começaram a participar desse complexo de turismo que foi criado no Estado. Vai ter um ranking em que a cada 3 anos vai ser revisto, 3 instâncias caem, 3 MITs sobem a categoria. Então isso está dando um dinamismo muito grande, né? Tinha muitas instâncias, de certa forma, que não se sofriam, não tinham nenhum tipo de ameaças à questão. Já sou instância. Então, o que a lei também trouxe de positivo? Isso é bom. As instâncias também estão se movimentando. Tinha instância que o contorno não estava funcionando, o plano diretor desatualizado. Então, todas elas estão se mexendo e, com isso, também criando novas oportunidades de visualização de crescimento dentro da área do turismo. Né? E essas características que eles devem ter, como a instância, como os MIT, é fiscalizado pela sua secretaria? Sem dúvida. A secretaria, ela, na hora de conceder o título de MIT, que é aprovado pela Assembleia, né? Tanto instância como MIT é um projeto de lei que a Assembleia aprova. Mas há um parecer da secretaria. E esse parecer ele é dado se cumpre todas as exigências da lei. Sim, para a criação. Para a criação. E manutenção. Então, a manutenção, aí com o ranking, você vai ter critérios. O ranking ele ainda não está, deve ficar pronto esse ano. E aí no ranking vai ter a pontuação para cada critério. Então, a instância que não atender aqueles critérios, ele vai perder pontos. E, com isso, pode ficar na parte inferior do ranking. Então, vai ser interesse das instâncias que cumpra todas as exigências da lei para poder sempre estar na parte superior do ranking. Ele perde o título ou ele perde verba? O que a lei determinou que esse dinamismo da troca dos 3 últimos no ranking pelos 3 primeiros de MIT. A cada 3 anos, a gente teria essa troca. Então, essa é a maior penalidade da instância. Quem correr atrás, perde. Isso, pode perder o título de instância. E como que funciona hoje, por exemplo, qualquer cidade aí, que é dentro de uma instância turística, ela resolve fazer um monumento à paz, não sei o quê, tal. E ela vai pegar esse dinheiro que é direcionado, isso, que é verba carimbada. É uma dotação orçamentária, em que cada município tem um valor, dependendo da proporcionalidade da sua arrecadação de ICMS, ele apresenta um pleito em que o COC, que é o Conselho Orientador do Turismo, em que participa o Conselho Estadual do Turismo, prefeitos e outros órgãos da questão do turismo, eles aprovam ou não o projeto. Da Secretaria? Da Secretaria. Na verdade, é um órgão, um COC, ele tem gente da Secretaria, tem gente da sociedade civil, do Conselho Estadual, e eles aprovam desde que a obra tenha a ver com o turismo, né? Então, se a obra não tiver, o COC não aprova esse projeto. Então, tem que ter uma referência ao turismo. Né? E quando sai do município,
também tem que ter, lógico, evidente, o pedido do prefeito, manifestação de quem mais? Tem que ter aprovação do Contur. Hoje é obrigatório que o Contur aprove o projeto que o prefeito está apresentando. Que a prefeitura apresenta um projeto, mas tem que ter aprovação do Contur. Certo. E o Contur é a homologação, a legitimação junto à sociedade, junto ao trade, que também vê o turismo na sociedade, aliás, são os maiores interessados no turismo e querem que essa obra tenha alguma referência, algum impacto positivo ao turismo. Então, a formação e a manutenção de um Contur é de suma importância. Suma importância, que é exatamente a relação poder público. Não existe mais aquele poder público isolado, né, que toma as medidas sem conversar com a sociedade. É o correto, né? Então tem que ter essa interação, a Câmara Municipal com o seu papel, mas também o poder público ouvindo a sociedade civil e o trade do turismo, para que os seus projetos tenham essa aprovação e essa legitimação também da sociedade. Isso é importante para todas as cidades que têm interesse. Para todas as cidades que têm interesse, tem que ter essa atuação com o Contur. Né? Nós teremos, então, um limite de municípios que podem entrar. A lei determinou 140 MITs. Hoje. Né? Eu acho que eu já sugeri à Assembleia, ao governador, que aumentasse. Né? Eu acho que São Paulo tem potencial. É impressionante o potencial do nosso interior. Eu tenho andado no interior pelas instâncias, por alguns MITs, para conhecer, para ver o impacto que o histórico de convênios com a Secretaria trouxeram ao município, e a gente vê que o paulista não conhece o seu estado. Essa é uma realidade. Nós não conhecemos o nosso interior. Nosso interior é rico em potencial de turismo, em exploração. Muitas vezes o São Paulo, a capital, o maior número de turistas estrangeiros que chegam no Brasil é em São Paulo. São quase 2 milhões, mais de 2 milhões por ano, quase o dobro do Rio de Janeiro. Mas geralmente esse turista estrangeiro ele vem para fazer turismo de negócios. Ele vem para um congresso, para uma feira, e aí depois ele é jogado para outro estado. Então mandam ele para o Rio, para o Nordeste, para o Pantanal. Entendi. Mas ele não vem conhecer o nosso estado. Ele está na nossa capital e acaba não vindo conhecer o nosso interior, o nosso litoral, que é rico, que é impressionante. Cada cidade tem a sua peculiaridade, a sua cultura, a sua festa tradicional, a sua história, a sua origem, muitas vezes de países diversos, né? A sua plantação, uma cultura específica daquela região, então isso gera um turismo rural, a relação com o meio ambiente, que é sempre importante com essa questão do ecoturismo. Então, o estado de São Paulo é muito rico, a gente precisa conhecer mais o nosso estado. Eu acho que esse é o grande desafio, é mostrar o nosso estado para o próprio paulista e para o restante dos brasileiros. Ótimo. Pessoal, no próximo bloco nós continuaremos o nosso bate-papo aqui, então, com o secretário estadual do Turismo. Aguardem. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.